Olá, Fera GG, tudo bem? Estamos aqui, professor Leonardo Carrasco, professor Jeruso Vieira, para fazermos alguns comentários sobre a prova de Biologia que vocês fizeram hoje, certo? E, professor Leonardo Carrasco, começando. Bom, Jeruso. Bom, Feras, primeiramente, boa noite a todos. De forma geral, essa prova ela teve um nível de profundidade muito maior do que a gente esperava. A gente sabe que a prova da UPE ela vem passando por uma evolução nos últimos anos e ela sempre se caracterizou por ser uma prova um pouco mais difícil. Mas esse ano, realmente, ela foi uma prova que apresentou um nível de profundidade muito mais significativo que os últimos 2 anos que a gente fez uma análise bem detalhada dessa prova. E a gente viu que o nosso Fera, que foi bem preparado, que estudou, se aprofundou, resolveu todas aquelas questões que nós trabalhamos em sala, todas aquelas dicas de prova, nós temos certeza que conseguimos chegar até seus objetivos, que foram de resolver as questões mais difíceis desse processo específico seletivo. Bom, com relação à distribuição de prova, nós vimos que a UPE esse ano ela seguiu os mesmos parâmetros que ela vem seguindo nos últimos anos. Uma prova bem distribuída, com exceção de alguns assuntos, né, Jeruso? E poucos, na verdade. 20 questões, então um aumento no número de questões, eles distribuíram bem. Questões que a gente já esperava que fossem abordadas realmente, como as questões de biotecnologia, as questões de genética, as questões de ecologia. Só que justamente genética, que a gente sempre espera que tenha um pouco mais de questões, só caiu uma questão, curiosamente, uma questão muito semelhante à do SSA. E essa foi a dica que a gente vinha trabalhando na sala nos últimos dias. Eu disse para você, Fera, faça a prova do SSA como se fosse um simulado para o vestibular tradicional. E quem fez isso foi premiado, porque a questão ela foi muito semelhante. Um outro tópico que a gente sentiu falta foi de bioenergética. Evolução, curiosamente, que também não foi abordado nem no SSA e nem no Enem. Assunto o tópico da evolução, né? Que é um assunto longo, a gente trabalha muito e ele não foi abordado em nenhuma das nenhuma das 3 avaliações até agora. E nessa distribuição de peso das questões, quando a gente diz que a prova ela foi um pouco mais difícil, é porque normalmente a UPS ela tem esse caráter de ser uma prova direta, não é? Pergunta mais objetiva, e resposta sem dúvidas. E aí você tem questões em que ela exige um pouco mais de interpretação do aluno. Ele precisa olhar para a questão, ele precisa olhar para a figura, ele precisa interpretar aquela figura. Como, por exemplo, a questão de número... A questão de número 5 é uma questão bem interpretativa, que assusta o aluno de primeira, porque ele vem com vários nomes difíceis, vários antibióticos, com ações distintas, que às vezes o aluno ele não tem certeza se ele viu tudo aquilo. E às vezes alguns alunos, o mau aluno, ele trava na questão e pula para a próxima. Mas o bom aluno, aquele aluno que segue os meus conselhos de quê? Você tem uma figura, qual é a primeira coisa que você faz na figura? Você escreve, você anota, você passa todas aquelas informações para o papel. E quando o aluno ele faz isso e faz as devidas correlações, ele observa que em 2 ou 3 acertos, ele mata a questão completamente. Então a questão que exigia um pouco de respiro, um pouco de interpretação da figura, não era pura, não era direta, mas que o Fera conseguia resolver. Outra, não é, Léo? Outra questão extremamente interessante foi a questão número 11, que a gente destacou, uma questão que fala sobre o assunto de botânica, que é um assunto também que requer um certo tempo, porque querendo ou não, a parte botânica a gente divide em vários segmentos, né? Tem a questão de classificação, tem a questão de histologia também, que geralmente assusta um pouco os feras, mas essa questão daqui foi uma questão bem direta, bem objetiva, que falava sobre a questão de um corte histológico que é feito em um determinado vegetal e que abordava diretamente questões referentes a xilema e floema, que nós trabalhamos muito em sala de aula. Fico muito feliz de ter caído uma questão dessa, Jeruso, porque foi uma questão que foi trabalhada de forma assintosa na nossa revisão. Então, de modo geral, uma questão simples. Entretanto, para o Fera que não viu isso daqui, ele poderia se assustar. Seria um Fera que dificilmente resolveria isso. Sim. Como a gente conseguiu trabalhar isso muito bem em sala de aula, já é a questão do Fera GG que ele ganha tempo para resolver outras questões. Então, um nível que realmente ele se aprofundou um pouco mais na distribuição e, de ponto negativo, seria algumas questões dúbias, que aí realmente o Fera ele deve aguardar a alteração de alguns gabaritos. Infelizmente, nós teremos gabaritos alterados e questões, acredito que mais dificilmente anuladas, não acredito que chegue ao ponto de ser anuladas, mas algumas 3 ou 4 questões que devem ter o gabarito alterado. Isso é interpretação. Não é mesmo porque o aluno ele espera simplesmente resolver a questão e pronto. Mas a partir do momento que ele tem que perder um pouco mais de tempo numa questão dúbia, e aí isso altera a confiança do aluno, realmente prejudica o desempenho. A gente espera que isso realmente não ocorra na prova da Federal e vamos aguardar para ver se há correções
nisso aí. No mais, a gente pode dizer que foi uma prova muito tranquila para o Fera. Tranquila pelo nível de profundidade que a gente trabalhou em sala. Exatamente. Nós temos certeza do total preparo que vocês tiveram, não só com relação à teoria, como também à parte prática de resolução de questões, e nós temos certeza que vocês vão conseguir atingir seus objetivos. Porque, afinal de contas, o aluno do GGE é um aluno que ele não é preparado simplesmente para a prova do CCA, para a prova do Enem, para a prova da UPE. Ele é preparado para qualquer prova. O GGE, né, dá uma educação para toda a vida.